Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast do nosso templo. Eu sou o Mago Régulo e eu ainda não faço parte da noite. E aí, pessoas, como é que vocês estão? Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos. Eu falo porque eu gosto de falar, pra vocês depois virem pra cima de mim e falar assim, todes porra nenhuma. Eu falo mesmo. Meu nome é Nino Denani, sou o Mago Mestre desse trabalho. Ai, meu nome é Nino Denani e... eu não queria que o Note fosse do que ele é, mas acabou virando. E eu sou a Bruna, e eu ainda continuo cantando Camarão com Pão, e eu não sou da Noite. Boa noite, pessoas. Eu sou o Rafa, e hoje venho lhes informar que perdemos Cid Moreira, o cara que conseguiu narrar a Bíblia. Que profundo. E eu sou a Aline, faço parte do Note, mas eu tô sempre perdida no rolê. Boa noite a todos. Eu sou Juliette, sou do Note, e a cada 30 minutos que esse podcast fica no ar, a criminalidade em São Paulo diminui em 5%. Ai, meu Deus do céu. Gente, pra quem não sabe, deixa eu contar essa história pra vocês. Pra quem não sabe, eu tenho uma séria dificuldade em guardar nomes. E isso é notório da minha vida, assim. Eu tenho muita dificuldade em guardar nome. Geralmente as pessoas começam a frequentar o templo, eu acabo dando um apelidinho carinhoso pras pessoas, né? Que nem o Nut aqui virou Nuts. Então eu sempre dou, a Bruna virou Brunilda, eu sempre dou um apelidinho. E aí esse camarada me aparece um dia no templo com essa cara, que aqui ele tá parecendo o Tintim, né? Mas quando ele apareceu no templo de bermudão, pá, não sei o que, camiseta, eu falei, mano, ah lá, ai, cuzão pra caralho, velho. Eu olhei pro Rafael do meu lado e falei assim, mano, ele parece o segundo cara da moto, tá ligado? Tem a moto, ele é o de trás que desce, né, falando assim, perdão, com Juliette, assim. Aí o nome do cara virou Juliette e o apelido dele virou Juliette, e agora é essa brincadeira pra sempre. Então é por isso que ele tá falando que diminui a criminalidade em 5%. Eu acho. Se não falar Juliette, você não sabe quem é. O Nut acabou de falar que não sabia seu nome. Não, acho que até o Retiro eu não sabia qual era o seu nome de verdade. Pra mim era Juliette, e é isso. E ele tá falando Faria Limer hoje ali, né? De repente o Oclão, pá, já virou outro. Então ele tá parecendo as aventuras de Tintim. Sim, não tá natural isso. Vamos contextualizar pro pessoal o que tá acontecendo aqui, né? Pra quem chegou nesse podcast, nesse episódio hoje, nós somos o nosso podcast, que é o podcast do nosso templo. E o nosso podcast, ele surgiu por quê? Porque a galera começou a ficar com muita dúvida do que a gente faz no nosso tempo. A gente começou a lançar vários vídeos, fazendo os nossos atendimentos, a galera ficou com dúvida, muita gente começou a xingar a gente, e a gente sentiu que existia uma necessidade de montar um podcast para explicar todas as coisas que acontecem lá. Como vocês podem ver, nós já estamos no episódio 15, então são muitas coisas que a gente faz lá, né? Porque rendeu 15 episódios e talvez tenha mais alguns pra frente. E o de hoje é sobre a nossa ordem do templo, ou a NOT, né? Então, antes da gente falar sobre isso, a Bruna vai passar a agenda pra gente. E aí, galera, vem comigo, vamos lá naquela agendinha marotinha do nosso templo. Agora, no dia 19/10, nós temos a iniciação dos nossos irmãos Nut, que é o nosso host, e do Lucas, que é o nosso Juju. Eles vão ser iniciados nos trabalhos lá do nosso templo. Então, eba, palmas para eles. É um evento fechado só para a galera do nosso templo. No dia 30 de outubro, a gente tem o atendimento, como de praxe, aqui em São Paulo, na quarta-feira. E também temos a nossa festa de Halloween. E dia 31/10, o nosso grande, maravilhoso e tão esperado e aclamado Concílio dos Magos, que é só para os membros também. E vai ser uma coisa, assim, sensacional. E é isso, galerinha. Bora lá continuar. Concílio dos Magos que vai acontecer aí no dia 31 de outubro, só pra todo mundo falar que nós vamos abrir portais. Os magos vão se juntar. Eu quero muito o Vic Vanilla falando que os magos vão se juntar pra abrir os portais que vão acontecer. Eu já tô treinando o Doutor Estranho. Já tem uma galerinha lá. Eu já tô até com a mão dura já pra fazer. Eu quebrei a mão que nem o Strange, né? Então, né? Pra fazer um cosplay decente. Eu queria começar de um jeito muito legal, Nino. Que porra que é NOT? Que porra que é NOT? Ih, cara, aí é um negócio muito legal. Que é assim, ó, vamos lá. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui, né, que o templo ele vai acontecendo, certo? Hoje a gente tá com o Rafa aqui, o Rafa também é um dos fundadores, e assim ele não me deixa mentir sozinho, né? O que acontece? O nosso templo ele começou com um colegiado mágico,
E a gente abriu o trabalho lá, eu já falei isso aqui um milhão de vezes. A gente abriu o trabalho de quarta-feira, por quê? Para os membros começarem a treinar, porque eu, como um dos líderes de lá, entendi que o atendimento mágico ao público é uma ótima forma de treinamento. Aí o que acontece? A gente abriu lá o desenvolvimento mágico pra galera, que inclusive tá abrindo turma aí no dia 19, aqui em São Paulo, pra quem quiser, né? Quem quiser tem que entrar lá no nosso templo SP, lá no IG, pra ver a matrícula e tal. Enfim. Começamos o desenvolvimento, aí terminamos uma turma de desenvolvimento, que eu acho que foi a turma 3 ou 4. Aí o Zé, que ele entrou de paraquedas no desenvolvimento e acabou ficando, chegou pra mim um dia e falou assim, pô, Nino, a gente podia fazer um negócio pra gente continuar o estudo. Aí eu falei, Zé, vamos pensar a respeito disso, deixar o templo funcionar um pouco melhor e a gente vê. Aí, na sequência, veio o Ricardo e falou comigo a mesma coisa. Pô, Nino, a gente podia fazer um grupo de estudos pra gente continuar a coisa. Então a gente pega lá uns livros e a gente divulga, a gente faz entre nós aqui pra estudar. Aí eu levei pra casa, né, como é o nosso templo, a gente sempre tenta melhorar o processo. E eu falei, organizei o negócio de um jeito de falar assim, ó, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos fechar esse negócio, a gente faz um grupo de estudos, só que eu não quero que seja só vocês lendo livros e falando a respeito disso num negócio meio que clube da Luluzinha, saca? A gente vai praticar magia nesses sistemas que vocês sempre ouvem falar pra gente ir aprendendo as coisas da magia conforme o que eu aprendi nas ordens que eu passei. Então, no primeiro ano, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo fazer tudo que é tipo de rito que a gente consegue. Então, rito de Goetia Salomônica, rito de magia do caos, rito de magia luciferiana, enfim, o que cair na nossa mente, a gente vai pegar, estudar a fundo aquele negócio, executar o rito, e aí a gente vai anotando tudo isso no nosso livro das sombras pra gente depois compartilhar, enfim. E aí a gente faz uma aula. Na primeira meia hora a gente dá uma aula geral e na segunda meia hora a gente fala sobre o rito. Isso foi o que a gente combinou. Aí, na primeira, a gente começou a fazer isso. Começamos a nos reunir assim, a gente batia muito papo, conversamos. E aí o Rafinha aqui embaixo falou assim, olha, vou fazer o primeiro rito então, eu vou fazer de Goetia Salomônica. Mas eu queria que todo mundo participasse. A ideia é que todo mundo fizesse o rito na sua casa, quietinho, e anotasse no seu livro da sombra. Aí o Rafa falou assim, não, mas eu quero que todo mundo participe. Aí a gente falou, tá, né? Todo mundo, a gente fez uma votaçãozinha lá, todo mundo acertou, o Rafa foi e fez. E aí o que acontece? Virou tradição, né? Então, tipo, o Rafa fez o primeiro, logo na sequência veio o Léo com Goetia Luciferiana, depois veio o Juju com a magia angelical, aí veio o Rico com Cthulhu, aí depois teve a Aline com magia natural. Enfim, aí acabou virando esse negócio. Como a coisa foi se organizando pra isso, a gente uma hora sentou e falou assim, bom, gente, já que tá organizado pra caralho esse negócio, vamos então fazer uma ordem mesmo, né? Então vamos criar um programa de estudo, vamos criar um motivo para as coisas acontecerem e mais do que isso, vamos criar os graus para que quando vocês subirem do grau 1 pro grau 2, eu que tô dando aula lá no Note hoje, possa parar de dar aula para grau 1 e vocês, como grau 2, comecem a dar aula para grau 1. Enfim, a gente organizou as coisas e aí nasceu a Note do jeito que tá acontecendo, dando aquelas fotos maravilhosas, né? E é isso, a Note, ela se tornou, ela nasceu um grupo de estudos do templo dedicado a estudar formas diferentes de ritos, formas diferentes de compreensão mágica, trazer isso pro grupo e aí acabou entrando numa organização mais hierárquica e virou a ordem que ela é hoje. Inclusive tá mó bagunça, né? Porque como é um grupo beta, tem gente que é iniciada, tem gente que não é iniciada, e em teoria era só pra iniciado. Mas aí tem gente que não é... Porque a Note acabou entrando na parte no processo de crescimento profissional das pessoas, né? Então a pessoa entra, faz o desenvolvimento, depois tem o estágio, aí tem o trabalho, aí tem a Note. Só que a gente pulou o passo com algumas pessoas. Tipo, a Aline mesmo pulou o passo. Inclusive, isso é uma pergunta que eu recebo toda hora, né? Tem gente no grupo do podcast, tem gente aqui no YouTube que pergunta toda hora, tem gente que me pergunta isso no meu Instagram, e eu tenho certeza que pergunta no Instagram de outras pessoas aí. Por que só iniciados, em teoria, né, podem participar da Note? Eu sei que como é a beta, teve a Aline que pulou, alguma galera que pulou, mas por que essa é a regra? E qual que é a diferença do iniciado para um não iniciado? É porque, na verdade, a gente espera que as pessoas que chegam no Note tenha pelo menos um mínimo de conhecimento necessário para chegar lá com a mesma linguagem. Essa pergunta, Nut, ela é muito boa e ela esconde, na verdade, algumas coisas que são muito interessantes. Porque, assim, hoje em dia tá todo mundo muito acostumado com o processo de eu sei tudo, eu compreendo tudo, eu posso tudo, né? A gente sempre fica brincando entre a gente que hoje em dia tá muito comum na internet
pessoas virem dizer a um mago o que um mago tem que fazer para ser um mago. Então todo mundo tem essa compreensão. Mas é assim, não, nem todo mundo tem essa compreensão. Como é uma escola, ela precisa acompanhar uma certa evolução. Então não adianta você chegar lá, tipo, na note, a gente falando dos meandros da compreensão teocentrista versus o antropocentrismo de um rito de Goetia, quando a pessoa, tipo, não tá ligado nem o que a Goetia é. Vai chegar lá cheio de imaginações de anjos e demônios, e achando que demônio é literal, essas coisas todas. E aí a pessoa ela não vai ter um aprendizado completo, ela vai se perder, ela não vai sacar o que tá rolando. Então, assim, a gente precisa garantir um mínimo necessário. E esse mínimo necessário é discutido lá no desenvolvimento, é discutido ao longo do estágio. Quando a pessoa começa a trabalhar no templo, por exemplo, como um iniciado, ela começa a vivenciar certas coisas que serão trazidas e explicadas lá na note, mas sem essa vivência não tem como eu posso dizer, não tem insumo para você puxar isso, entende? Seria como você tentar explicar a equação de segundo grau para quem não consegue saber o que é uma soma ainda. Acho que é por aí. Ô, Nino, a questão, né, da sua fala, quando você fala, não é nem saber o que é Goetia, não, é saber o que é o antropocentrismo. Tem gente que não sabe nem o que isso significa. Não, sim, Só pra dentro daqui. Tem um monte de coisa que tem que ser discutida, né? Porque, por exemplo, como é que eu vou dar outorga pra galera? Falar assim, ô Juliette, vai lá e você vai fazer um de Goetia. E o cara não tem nem condição de saber que, a Goetia de Salomão é lá o Lemegeton Clavícula Salomonis Regis, foi escrito no ano de 1700 e piriri, pelo Mathers, que é adaptado não sei o que lá e traz uma visão cristianizada da ideia de demônio. Tipo, precisa ter um contexto. Se o cara chegar lá todo cru, é capaz de eu prejudicar o Juliette, né, nesse exemplo fictício, porque o Juliette já tem experiência disso, mas é capaz de eu prejudicar a pessoa, dando pra ela uma crença completamente atrasada e depois talvez eu não consiga tirar ele de lá. Que é mais ou menos o que eu falo que é perigoso pro pessoal que anda sozinho, né? A gente falou no podcast passado da galera que aprende sozinha. Né? Que eu falo assim, é possível você aprender sozinho, mas a probabilidade de você aprender cocôzinho, aprender merda e falar besteira é muito grande. Dar um aprendizado avançado pra uma pessoa que não tenha condição básica pra entender aquilo lá também é perigoso. Aí entra lá em questão, a gente pode até falar sobre isso, da psicose mística, do burnout místico, né, que o Phil Heine fala. Há de se tomar um cuidado, precisa de um começo, não tem como. Eu acho super legal, porque assim, basicamente você primeiro deixa a pessoa andar de bicicleta, depois você ensina como a bicicleta funciona, né? Então, uma certa parte, assim, que a pessoa vai pro estágio, tem um pouco de vivência, depois aprende mais profundamente o que tá acontecendo. Nesse aprendizado, Nut, a gente tá lá. Essa é a grande Sim. questão. Vocês sabem, todos vocês aqui sabem que eu ensino jogando na fogueira. Pra mim não tem mimimi, tá ligado? Eu te jogo lá no meio do caminho e falo assim, resolve. E eu tô do seu lado, pra se der uma merda, eu tá ali do seu lado, mas você vai resolver o bagulho. Eu ensino assim. Então, o que eu faço? Vai lá, aprende, faz o bagulho. Eu tô do seu lado pra ver, que se der merda eu te ajudo. Mas se não der merda, vai ser um aprendizado muito foda pra você, cara. O Entende? processo ensina muito, né? E aí, acho que é legal escutar do pessoal que tá participando da turma beta, né? E aí, galera, o que vocês acharam desse primeiro ano da Note? A turma beta, na verdade, ela foi concluída com sucesso. Agora a gente parte para oficialização da Note, por assim dizer, a partir do ano que vem. Então, só para deixar isso claro, passou no teste. Vai ter formatura do Note? Não, é mais pesado lá, só depois de uns anos. Eu tenho o chapeuzinho de formatura, se vocês quiserem. É muito bonitinho. Tá, mas como é que foi a experiência de vocês nesse primeiro ano, pô? Pô, pra mim foi mó legal, porque antes do Note, eu fazia magia mais simples, magia natural, magia com incenso, magia com cristais. Eu acho que eu não teria tido culhão de pegar um Lemegeton e fazer uma invocação, aprender magia angelical, algo desse tipo. Com o Note, não. Eu tive instruções, você está no meio de um monte de gente inteligente, disposta a compartilhar, e é aquilo que o Nino falou, né? Se der ruim, o pessoal tá ali para te apoiar. Então, entre eu praticar em casa e praticar dentro do Note, no Note eu tenho um mega apoio que incentiva a gente a praticar de uma maneira que a gente se sinta seguro. Pegando o gancho do Lucas, eu acho que eu sou a única que chama o Lucas de Lucas, mas pegando o gancho do Lucas, eu acho que é bem interessante, assim, porque tanto essa parte de passar o conhecimento adiante, né?
a gente fica mais seguro e outra, fica até mais empolgado para fazer um rito, porque às vezes você vai fazer um rito lá sozinho, um broxante, sabe? E outra, você se prepara mais, né? Você se prepara mais, tem insumos, né? Até porque depois a gente tem que explicar um pouco do que foi feito, né? O que foi feito, o que significa, como, por quê, para quê. Tem que ter uma base ali, um fundamento. Isso é bem legal. Com as pessoas ali se ajudando e também tudo flui, né? A energia também, é diferente. Pode falar. Não, eu ia falar que também não é só chegar e fazer o rito, né? Existe toda uma preparação para isso. As pessoas que escolhem, quando elas escolhem os ritos que elas vão fazer, tipo a magia natural, que nem foi o caso da Aline, tipo, a pessoa é levada a pensar em tudo. Local, hora, cenicidade, teatralidade. Para quem não sabe de vocês ainda da internet, sim, todo rito é um teatro. Teatralidade, personagem, narrativa, história, cenografia. Tudo isso é pensado para fazer o rito. Depois do rito terminado, a gente senta todo mundo e conversa a respeito daquilo. Quais foram as sensações, os objetivos do rito, como é que o mago mestre do rito percebeu a coisa, como é que os participantes perceberam. Então, a Note, ela vem... Eu sei que a parte bonita da Note são os ritos. É você sentar ali e fazer um rito, que nem, né, os que foram feitos todos. Foram ritos muito bonitos. Essa é a parte mais vistosa. Mas essa é a parte mais boba da Note, na verdade. Porque a ideia da Note é transformar os magistas de lá em magistas mesmo. Então, tipo, qualquer um que já participou lá, que fez o rito, os três aqui de baixo, né? O Rafa, a Aline, o Juliette, o Ricardo, o Léo, estão aptos a criar seus próprios sistemas. Eles já chegaram nesse ponto de fazer seus próprios, porque eles sabem o que cada coisinha ali que eles fizeram tava por quê ali, por que tinha porra de um círculo, de um tetragramatom, de vela acesa, de música, aonde que isso influencia nas pessoas, o que isso pode trazer nas pessoas. Então eles estão aptos a criar seus próprios ritos. Então o aprendizado da Note, ele tá muito mais lá para baixo, muito mais lá por baixo, muito mais lá entranhas de um ritual ou de um sistema mágico, do que só você realizar e copiar um rito. E tem outra pergunta para vocês três que já fizeram os ritos de vocês. Foi o primeiro rito cerimonial de vocês três? Que você nenhum Não, o meu não foi o primeiro não, por causa que eu vim da Umbanda, né? Mas foi totalmente diferente da Goetia Salomônica. E você já catou logo uma Goetia Salomônica realzona, Cara, assim? Então, porque o que acontece? Como ela é extremamente cênica, assim, por assim dizer, assim como todos os outros são, mas eu me identifiquei mais com ela, eu falei assim, cara, eu vou pegar essa porque, primeiro, é a que é mais falada, tem uma par de gente que tem medo, e depois que você faz, eu não entendo muito o porquê disso, mas tudo bem, e eu falei assim, eu quero me desafiar, vamos ver se entendo mesmo o que está acontecendo. Então, o legal é isso, você se colocar a teste, entendeu? Você fala assim, eu me testo dessa forma, eu me testo fazendo a coisa, eu não falo pro outro fazer e falo assim, vamos ver o que aconteceu com ele. A gente tá ali no grupo, na Note, fala assim, você vai testar, se der merda com você, a gente resolve aqui, vamos entender o que aconteceu de errado pra gente consertar e faz de novo. Foi exatamente nessa linha. Falei assim, eu vou pegar que o pessoal mais tem medo. Nunca fiz, vou fazer, beleza, deu certíssimo, e tamo aí. Entendemos, então... E foi o primeiro também, né? Que você já chegou já na Goetia Salomônica, foi o primeiro rito que já chutou a porta e é isso aí. Então foi bacana, cara. Mas foi por causa que eu falei que eu escolhi ele. Não tem muito porque, que eu me identificava mais. Assim, não, eu escolhi justamente porque era o que o pessoal mais tinha medo. Assim, vou fazer esse que tem medo para desmistificar essa coisa. Acabou, foi por isso. E nessa pegada aí que você falou de novo, Rafa, que o Nino tinha falado, se der merda, né, a gente resolve, ou se der algum problema, o Juju também comentou sobre isso. E é uma coisa que eu sempre me pergunto, ainda mais porque eu tô aprendendo sobre magia, e falar, tá, mas se você não acredita nisso, não acredita naquilo, o que pode dar de ruim? O que é esse dar ruim? O que é essa merda? É aí que tá. Mesmo eu não acreditando na coisa, quando o rito tá aberto, cara, eu acredito, entendeu? O que é a merda? Eu não consegui quebrar aquele vínculo enquanto eu tô no rito e quando acabou o rito, entendeu? Eu continuar preso naquilo ali. Se eu continuar preso naquilo ali, aí dá merda. Mas peraí, Rá. Isso daí é o que a gente sabe. O que a gente sabe é outro nível. O que a Bruna tá perguntando é assim, o que pode dar errado? Será que o demônio pode te obsediar? Será que se você fizer, que nem já falaram com a Paula,
Se fizer o rito de Goetia com o joelho pra fora do círculo, o demônio te mata. Essas coisas que tá na cultura popular. Eu tenho uma pontuação sobre fazer rito de Goetia que você não pode sair para fora, você não pode ir para fora do círculo. Tinha, se eu não me engano, no meu rito, que foi um pouco adaptado, certo? Quantas pessoas tinham? 6, 7? Acho que eram 6, 7. Estavam todas para fora do círculo. Nenhuma morreu. Então, pode ficar fora do círculo. Não tem problema nenhum. Ainda. Mas, gente, é isso. Aí vamos começar a falar que eu quebrei o braço por causa disso, né? Mas é isso, gente. Aí É você fala ataque isso espiritual. agora, né? É ataque espiritual. Mas, enfim, a grande questão nesse processo também é testar os mitos, saca? Então, sim, a gente faz algumas coisas que são... Que nem no desenvolvimento. Desenvolvimento, por exemplo, a última aula do desenvolvimento, o que a gente faz? A gente faz o churrasco. Por quê? Porque existe o mito de que a incorporação, entre aspas, quando você faz de barriga cheia, ou com carne, ou com consumo não sei o que lá, dá ruim. Né? Geralmente o pessoal fala dá ruim. Nunca ninguém fala o que esse ruim é, mas fala que dá ruim. Então a gente testa, a gente vai lá, faz a incorporação com carne, com todo mundo com bucho cheio de carne, pra ver o que acontece. Nesses ritos também a gente testa limites, né? A gente testa até onde que a narrativa vai, como é que é perder a narrativa, né? Como é que é perder a cenicidade da coisa. Então, a gente testa também liderança, né? Até que ponto o mago mestre se posiciona como líder para não perder o círculo que tá ali. Enfim, tem um monte de coisa que é testada e a gente testa também alguns desses gatilhos negativos, né? Só que aí é que tá, gente. Antes de mais nada, deixa eu falar um negócio pra vocês, tá? Eu tô falando esse tipo de coisa que a gente testa, a gente faz... Mas a gente tá falando de profissionais. Eu sei que esse termo é muito ruim, vocês não gostam desse termo, mas nós somos magistas profissionais. A minha vida é baseada em magia, a da Prace também, o do Dedes e da Maricota, eles também vivem disso. O Rafa não, o Rafa ainda tem outro emprego, por enquanto. Mas nós somos magos profissionais, a gente tá ali pra isso. Eu tenho 20 anos de ordem de magia, beleza? Se eu não conseguir resolver, cara, tem um monte de grandes nomes da magia aí que são amigos meus pessoais que eu posso correr pra eles. Então não façam isso em casa, é isso que eu tô querendo dizer, tá? Não faça. A gente faz, Quer mas dizer, aquela coisa. Não, eu não sou ninguém pra proibir nada, tá ligado? Vamos fazer o seguinte. Não Mas é eu não... recomendado você sair testando editada. Pronto. Acabou. Isso. Mas você Exato. pode fazer. Mas posso falar minha visão? É porque Pode. assim, não é, não faço isso em casa, porque não vai dar merda, mas e sim por uma questão de conhecimento também, né? Porque vamos pegar, por exemplo, a pessoa vai fazer um rito lá de Goetia luciferiana. Aí eu falo, meu Deus, eu vou invocar vários daimons, vou invocar Lúcifer, vou invocar a caralho a quatro, vai dar merda. Aí aquilo já fica no psicológico da pessoa, a pessoa não tem um preparo, né? Porque acontece, quando a gente vai fazer um rito, é igual o Nino falou, a gente ficou meses estudando, né? A gente não ficou, por exemplo, eu fiz sobre bruxaria ancestral com a deusa Diana, eu fiquei estudando a história da Diana, o que acontecia, tudo isso. Então, a gente tem essa base, né? E o pessoal que vai fazer rito assim em casa, geralmente não procura uma base, vai procurar algo ali, deixa eu pegar aqui um rito aqui que tem aqui, ó, por exemplo, de magia do caos. Vou pegar aqui um rito, vou fazer. Aí já fica lá deslumbrado, fala assim, ai meu Deus, estou passando mal. Já é energia, sabe? Não, vocês não acham que pode ser isso? Porque a pessoa não tem psicológico assim, gente, você não está preparado. Ali, Porque aí é receitinha de bolo. O que acontece? Pera, um de cada vez. Fala, Juliette, que você não falou até agora. Eu ia falar assim que a magia cerimonial já é algo mais avançado. Você precisa passar por um caminho até conseguir chegar nela. Se você não entender, por exemplo, aquela ferramenta da alta magia, a Assunção Forma Deus, você não vai conseguir fazer rito nenhum no cerimonial. Você sempre vai achar que é receita de bolo, que você tem que seguir exatamente como está no livro. E aí entra nisso daí que você pode se dar mal. Pode cair numa pira de que tá tudo dando errado na sua vida por conta daquilo. Fala, Rafa, agora. Vai ler a receita de bolo? Não, Juliette já falou o que ia falar. Você vai ler a receita de bolo, achar que o bolo deu errado porque você errou em algum ingrediente. Só que você nem sabia como é que colocar os ingredientes lá. Eu posso dar um exemplo muito bom sobre isso. É muito comum
Primeiro, entendam o que eu vou falar aqui. Deixem o coraçãozinho de lado um pouco, tá? E me entendam à luz da razão. Deixa a Dionísio de lado, vamos com o Totti, tá? A pessoa começa na Umbanda, vai lá no terreiro, passa, se vislumbra lá, né, no ritual cerimonial da Umbanda. Então começa a ver lá os caboclos, preto velho, não sei. Aí a pessoa fica deslumbrada e não tem o psicológico preparado. E o dirigente, por algum motivo, não fala aquele negócio, aqueles alertas que eles sempre dão, né? Não incorpora em casa, meu caralho! Né? Que sempre eles dão esses alertas, né? Mas nesse dia não dá. O que acontece? A pessoa pode ir pra casa, começar a ouvir vozinha da cabeça dela, porque a gente tem essa vozinha na cabeça, né? A gente tem 3 camadas de vozinha que conversa com a gente na cabeça, tá? E aí uma dessas camadinhas da vozinha, ela vai trazer uma insegurança sua pra frente, assim, ó. E vai falar, sua esposa tá te traindo. Só que se você não tem o psicológico preparado, o que você vai fazer nessa hora? A pombagira me contou. Né? Naquele negócio, você nem precisa falar que você tá fazendo merda, a pombagira me conta, sabe? Então, aí você pode, qual é o problema? Enquanto é você sozinho, tá tudo bem você ficar ouvindo voz da sua cabeça e ficar curtindo esse negócio aí. Agora o problema é que, se essa voz já veio de dentro de você, do seu próprio inconsciente, porque é uma insegurança sua, você vai começar a olhar tudo que tá ao seu redor à lente dessa insegurança. Então tudo pra você vai ser uma manifestação dessa sua insegurança. E você vai começar a ver sinais de traição aonde eles não necessariamente existem. E você vai realizar uma autoprofecia, que a gente chama. Então por que a gente tá falando que é importante você ter um grupo de apoio, alguém que tá perto de você? Exatamente pra colocar a mão do seu ombro e falar assim, mano, você tá falando merda, você tá fazendo besteira, é só a vozinha da sua cabeça. O desenvolvimento que a gente faz, a gente ensina a ferramenta de assunção arquetípica, que é a incorporação que vocês conhecem aí, só que sem espíritos, né? E eu falo pro pessoal, ó, vocês podem incorporar em casa, incorporar entre aspas, vocês podem incorporar em casa, vocês podem incorporar no trabalho, vocês podem... Todo mundo que tá aqui faz isso. Incorpora em casa, no trabalho, tem suas coisas facilitadas por conta da ferramenta. Só que eu peço pra eles sempre, eu falo assim, ó, eu vou ensinar e vou liberar. Me dá 2 meses pra eu te ensinar direito, pra que essa vozinha na cabeça não seja mandatória na sua vida. Quando você entender o que é essa vozinha na cabeça, aí você tá livre pra fazer em casa, né? Alguns escutam minha recomendação, outros não, mas de qualquer forma... Entendam que é isso. Você vai fazer um rito de Goethe, que nem o Juliette falou, você vai fazer um rito de Goethe, você não tem preparo nenhum. Você não tem esse preparo psicológico, que nem a Aline também falou. Você vai lá, faz o bagulho. Você vai ter uma sensação por causa do rito, porque o rito é feito pra causar sensações em você. Você vai ter uma perspectiva a partir dessa sensação. Você terminou o rito, se você não tá com a mente preparada, com a mente boa, com a mente saudável, você vai ter efeitos colaterais desse rito, e alguns deles podem ser paranoia, pode ser psicose, pode ser burnout, tem um monte de coisa que podem acontecer a partir desse mau uso, digamos assim, da ferramenta. Então tomem cuidado. De novo, eu não tenho aqui autoridade nenhuma para proibir ninguém de fazer nada, né? E geralmente a gente fala que nem lá no retiro, né? Se a pergunta começa com posso, a resposta automaticamente é pode, dentro da magia. Mas eu gostaria só de deixar esse alerta pra vocês não saírem fazendo caquinho e falar que foi o Nino que falou. E tem um monte de gente internet afora que faz as coisas por conta e depois estão comentando lá que, deu ruim, porque o Daimon puxou minha perna à noite, não sei o quê. É assim, isso tem de monte, assim. Quem quiser, procura depois, porque é o que mais tem. Mas é porque a pessoa vai lá e fez sozinho. Isso é válido. Eu não acho que eles estão tão errados de tentar fazer isso, entendeu? Porque, sabe, a tentativa por si só já é válida. O que a gente está falando, o que eu falei, assim, não é recomendado, é simplesmente no âmbito de, cara, tem um caminho menos doloroso se você tiver num grupo de pessoas que já fizeram, mais experientes, que tem a mente aberta para analisar uma visão 360 da coisa. Não só, não, é assim, se sair fora do círculo você morre, ou você tem que ir, enfim, seguir aquele negócio à risca e tudo que for diferente daquilo tá errado. Existe um caminho menos doloroso, entende? Mas é bom sofrer de vez em quando um pouquinho, né? É o que eu sempre acho. O caminho, ele ensina muito, né? Só que é isso. É o tipo de coisa que você nunca vai recomendar alguém fazer. Por mais que talvez esteja ok, né? Mas eu não vou virar e falar, faz aí. Não, eu não quero ser o culpado da pessoa fazer merda. Tem 2 perguntas muito legais aqui no chat. Eu vou passar lá na tela e a gente lê também para quem tá no Spotify. Ó, a primeira é a do Isaías. Por ser um teatro, rola muito de... Rola. É o que mais tem, meu irmão. Quando o jogo tá rolando, cara, nem sempre as regras se aplicam, cara.
Então ali você vai de acordo com a que a banda vai tocando. Dali você tem a maleabilidade de conseguir resolver aquilo da melhor forma possível, velho. É aí que entra aquilo que o Nino falou. Como que o líder vai se portar diante das situações. Porque, de novo, não é receita de bolo que tá tudo escrito ali. Vão acontecer coisas que não estão previstas. Então, vamos ver como é que vai ser sua reação diante daquilo. E tem algum exemplo prático que aconteceu com algum de vocês três? Um exemplo, por exemplo, no meu rito, várias partes eu esqueci. Várias partes foi no improviso, sabe? Só que é aquilo, né? Você tem que improvisar e ter confiança também, passar confiança que você tem no que você está falando. Porque as pessoas que estão lá estão te vendo como o mestre do rito, a mestre. Então, você tem que ter a confiança e passar lá a sua história, né? A sua narrativa, para eles entrarem também no seu paradigma. O que eu acho legal é exatamente isso, porque assim, o que a Aline falou é bem recorrente, mas tem toda uma história por trás disso aí, porque assim, olha, várias coisas eu esqueci, mas a gente tem que assumir o bagulho com firmeza. A Note, na verdade, ela vem e fala assim, por que você tem que assumir o bagulho com firmeza? Como assumir o bagulho com firmeza? O que realmente está funcionando nessa postura toda? Então essa é a brincadeira da Note. Ela te dá o rito, mas ela te explica o que tá acontecendo por trás também. Olha, tem uma porta fechando atrás do Nute sozinha. Mano, tem um fantasma atrás de você. Eu fiz goethe em casa e não fiz banimento. Isso. Não Mas sei, assim- mas fiquei com medo, Nuti. Só pra falar. Mas deixa eu te contar um negócio, cara. Nada do que você programa num rito acontece do jeito que você programou. Tipo, isso é... O rito que a gente faz às quartas-feiras no nosso templo, ele foi todo criado e a gente faz esse rito há 1 ano e meio. Um rito nunca é igual ao outro, porque sempre alguma coisa falha, tá ligado? Sempre alguma coisa. Ontem, quarta-feira agora, que a gente foi fazer o rito, eu tô com a mão quebrada e geralmente eu faço um monte de desenho no chão, faço um monte de sigilo no chão. Quando eu cheguei no templo, o Rafa já tinha desenhado quase tudo. Só que a gente desenha esses sigilos na abertura do rito, tá ligado? Não quando, tipo, aleatoriamente. Eu cheguei lá, já tava tudo desenhado. Eu fiquei com dó de apagar tudo pra desenhar na hora. Falei, deixa assim mesmo. Aí a gente foi fazer o rito e a gente desenha tudo com uma música de abertura, que é uma música que a Paula canta. Só que aí, tipo, a Paula não precisou cantar a música, ela cantou só metade da música. Enfim, esse tipo de coisa vai acontecendo, cara. Sempre acontece. Nunca é. E ainda mais quando é um rito coletivo. Eu nunca sei o que vai dar na cabeça do Nute quando ele tá lá. Eu nunca sei o que vai acontecer com a Bruna. Porque a Bruna, ela tá andando, de repente, ela encasqueta num arquétipo dela lá, começa a dar cambalhota no chão. Sempre tem, cara. Improviso sempre tem. É aqui que a gente entra naquela brincadeira. E aqui vocês devem entender um negócio muito importante. Vocês ficam zoando a gente aí na internet por causa do cajado. Só que deixa eu falar pra vocês. Não é toda a ordem hermetista que usa isso, mas na ordem que eu fui feito, a gente tinha algumas ferramentas. A gente tem a espada da coragem, a gente tem a luz de Thoth, que é a luz da sabedoria, do conhecimento, a gente tem o cajado dos patriarcas, que é o cajado que vocês sempre veem, e a gente tem o manto de Apolônio, que é aquela roupa cinza que de vez em quando eu apareço na internet. Essa roupa cinza é um símbolo de que o mago naquele momento é soberano. O mago é mago. A partir do momento que você põe a roupa do mago, você se transforma no mago. Então você tá sempre sob controle. É aquele negócio que eu sempre falo pra todo mundo. Todo ato é um ato mágico, todo ato mágico é um ato válido. Tá vendo? É pra isso que servem os símbolos. Vocês ficam aí falando um monte de belsa na internet, mas vocês não sabem o que tá acontecendo. Enfim, sempre tem alguma coisa que acontece. Às vezes eu faço algumas coisas que acontecerem que não estavam no script. Às vezes eu chego, puxo a orelha do... O Juliette e o Nute estão em treinamento pra ser iniciado. Às vezes tá o rito lá comendo solto lá, todo mundo na mó vibe. Aí eu chego na orelha do Juliette e falo assim, pega os neófitos, coloca tudo enfileirado aqui e faz o bagulho rolar. Aí lá vai o Juliette caçar todo mundo. Inclusive dessa última vez ele caçou todo mundo, foi fazer de 1 por 1. Eu falei, não, 1 por 1 é o caralho, cara. Você não quer ser mago? Então faz todo mundo ao mesmo tempo, tá ligado? Aí ele olhou pra minha cara assim, tá bom, falou. Colocou o óculos, colocou o Juliette, ó. Coloquei o óculos, peguei o... É o óculos do poder. Esse daí, você coloca ele. É o banimento. Você podia fazer seu banimento de Juliette, né, velho? Acho que até eu não faço. Consagrar como ferramenta mágica. Eu não fico lá não, cara.
Se ele botar óculos, eu sou o primeiro a sair correndo. Eu sou de Campinas, cara. Lá é São Paulo. Se ele me roubar lá, eu não jogo em casa nunca mais. Ó, outra pergunta que colocaram aqui, ó. Dúvida. Na Note teve SAG, que é o Sagrado Anjo Guardião. Isso daí também é um tipo de pergunta que eu recebo bastante. Se o pessoal falar SAG, é tipo, é a oraçãozinha do Sagrado Guardião mesmo? Não. Meu anjo da guarda, é um meu zeloso pouco- protetor, me guarda, me guia. É algo que é tipo umas 1000 vezes mais complexo. Eu acho que o Juju sabe explicar essa. Ó, SAG vem lá do ritual de Abramelin, que você leva alguns meses para fazer, você tem todo um processo de aprendizado e purificação, e no final desse ritual, você, em tese, conhece e tem o direito de fazer um pedido para o seu sagrado anjo guardião. E segundo os grimórios, ele aparece fisicamente. A galera que já fez isso daí tem, por exemplo, um relato de prato queimado. Ele deixa tipo algum vestígio ali para você saber que não foi uma paranoia da sua cabeça e ele teve lá. Então a galera chama isso daí de SAG. Porém, dentro dos anjos cabalísticos, se você aprofundar, você consegue achar o anjo do seu dia de nascimento. Alguns chamam aquele anjo de SAG também, embora não seja. Só é o seu anjo, pessoal, cabalístico. E também tem a versão crowleyana, que é o SAG como a união das suas virtudes. Você tem o Chorozon, que é a união dos seus pecados, e o SAG, que é a união das suas virtudes. Então ninguém me reza, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, piedade divina, me rege, me guarda, ilumine e protege. A Maricota me fez decorar isso aí, mas eu não... Eu estava respondendo só formalmente a pergunta que fizeram. Teve rito de magia angelical dentro do Note, mas não foi do SAG. Foi anjos do Shinrima Forashi. A gente experimenta tudo, tá ligado? Mas o que eu gosto muito de lá, cara, é essa possibilidade de perspectivas diferentes. Né? Então a gente tenta trazer tudo isso, as compreensões diferentes, as questões diferentes, e a gente vai se entendendo dentro dos paradigmas pessoais, né, de cada um de lá, e assim a gente consegue trabalhar com isso. E isso também é um negócio que as pessoas não entendem, né? Por exemplo, a gente não tem nenhum problema de chegar alguém lá e incorporar um caboclo, preto velho, Exu. Assim como a gente não tem nenhum problema de chegar alguém lá e incorporar a tríade da Kimbanda. Como também não tem nenhum problema de chegar alguém lá e rezar o Pai Nosso, tá ligado? A gente tem zero problema com isso. A gente, mais do que isso, a gente entra na brincadeira também e vai rezar junto. Tipo, porque a gente entende o que tá por trás disso, né? E você acha que essa... Eu não sei, muitos de vocês já participaram de outras ordens, ou de mais ordens e até... Mas, então Juliette também, acho que ele pode até comentar sobre. Qual que é a principal diferença da Note para as outras que vocês foram, no sentido, é isso, assim, ela é essa abertura que tem de qualquer paradigma, de vários paradigmas diferentes, verem mesmo e experimentar o que tem de diferente entre todos eles? Cara, eu acho que o que é diferente do Note é que não é preso no único paradigma. As outras ordens, por mais que você tenha um pessoal ali com um pouquinho de conhecimento em cada coisa, é enviesado. Né? Então você fica meio fechado naquilo. O Note não, você pode estudar tudo e qualquer coisa. Eu acho que isso é o mais legal. Ele não te limita. É que tem algumas ordens que são quase confessionais, Nute. Então, por exemplo, você entra na Otto, a Otto é Telema. Né? Você vai aprender a lei de Telema, esses negócios. A Golden Dawn também, você vai aprender a lei de Telema, tá ligado? Se você entra, tipo, num Caern, geralmente você vai aprender coisas relacionadas ao Wicca, a bruxaria, alguma coisa assim. Geralmente as ordens são confessionais. Agora, tipo, a maçonaria já não é. A maçonaria você tem os ritos maçônicos, e dentro de loja você pode discutir qualquer coisa desde que seus irmãos estejam de acordo. A primeira ordem que eu entrei, eu tô trazendo pra Note a organização desta ordem, no sentido de aprendizado, de coisa, ela tinha esse quesito. E talvez seja isso que moldou o meu caráter tão, assim, aberto. Porque no primeiro ano, a única diferença é que, assim, no primeiro ano a gente não podia falar na ordem, a gente ficava quietinho. Mas no primeiro ano a gente tinha lá o mestre, que era que nem na maçonaria é o padrinho, né? É um cara que é responsável por você. E você era convidado a fazer todos os ritos que você podia cair em mão. Só que aí você fazia em casa, anotava no livro das sombras. No final do ano, o seu mestre ia avaliar o seu livro das sombras, junto com os mestres do templo lá. Então, o que eu fiz com vocês foi a mesma coisa, só que vocês alteraram o processo no meio do caminho. Mas o motivo continua. Tem um porquê. Né? Então a gente fazia todos os ritos que a gente podia, exatamente porque a ordem da onde eu venho, ela falava pra gente que o hermetismo é você procurar a explicação que explica as explicações. Pra você entender várias explicações, pra tentar achar o fio guia, você precisa conhecer todas elas. Então você tinha que fazer todos os ritos que você conseguisse, pra depois os mestres iam lá
que nem eu tento fazer com vocês, com as perguntinhas, jogando informaçãozinha aqui, informaçãozinha de lá, você conseguir compreender, porra, por que na Umbanda tem incorporação, no Candomblé tem incorporação, na Quimbanda tem incorporação, no Quibaio tem incorporação, na Santeria tem incorporação, no Voodoo tem incorporação, tudo tem incorporação. Mas por que eles são diferentes, metodologicamente, fenomenologicamente, e ainda assim funcionam? Então tem uma coisa lá embaixo que tá unindo tudo isso, e a gente consegue falar... Essa coisa lá embaixo tá unindo tudo isso, e o que tá pra cima é confete, que aí é a teatralidade dos ritos. Mas tem um negócio abaixo, e o nosso papel quanto magista, pelo menos assim fui ensinado, é você exatamente vir aqui cavar o que tá aqui embaixo, entender o que tá aqui embaixo, porque quando você entende o que tá aqui embaixo, você consegue mudar o confete do jeito que você quiser. Fazer o teatro que você bem entender. Ô, Nino, uma pergunta. Eu virei entrevistado hoje. Não, é porque assim, eu tô fazendo perguntas, eu não sou da Note. É o que eu falo, eu não tenho nem condições de fazer rito nenhum ainda. Né? Eu sou, tipo, um bebezinho engatinhando no Paranauê. Mas você sempre fala, tipo, a ordens confessionais. É porque você entra lá e é um confessionário? Não. Aquela Na verdade, é uma adaptação do termo. É que a gente fala que, por exemplo, as universidades são confessionais. Então, o Mackenzie é uma universidade confessional, porque ela é uma universidade que professa uma fé. Presbiteriana. Presbiteriana. Isso. Então, por exemplo, você vai fazer teologia no Mackenzie. Você vai fazer a teologia da escola presbiteriana. Isso é uma escola confessional. Ah, colégio de freira. É um colégio confessional católico. E aí eu só peguei esse termo pra falar assim, não, tem algumas ordens que são confessionais de um sistema mágico em particular. Foi só isso, eu só adaptei. No meu imaginário é sempre assim, entra todo mundo vestidinho lá, né, com aquela sopa dos filmes de mago, abre-se uma portinha de madeira e você vai lá e confessa, tá ligado? Num chãozinho quadriculado, uns Cara, assim. O mago é livre, ninguém nunca vai se importar com o que você faz na sua vida, tá ligado? Ninguém nunca vai ter essa... A não ser que a gente seja amigo, e que nem eu que seja pra você. E aí, como é que você tá? Você tá bem, Rafa? Vamos tomar uma junto pra você contar seus problemas pra mim? A não ser que seja... O mago tá muito cagando, cara. Se você é adulto, se quiser, você fala. Se você não quiser, foda-se, tá ligado? Tipo, o mago é outra coisa, cara. É outro nível. Não tem nem como... Acho que nem tem como ligar isso. Já pensou? Todo mundo tem que estar puro pra fazer o rito? Nossa. Ó, dá certo. Eu não sei, se você vai pra esses paradigmas cristãos aí, que nem enoquiano, talvez até tenha isso, né? Porque, não, vai chamar os anjinhos, aí os anjinhos, você tem que ser puro de coração, você tem que ser... Você já tem que fazer uns paranauêzinhos nesse sentido. Olha lá, tá vendo? Mas não tem que falar com ninguém sobre isso, né? Os pecados você guarda. Mas rola de aspergir, assim, as coisas, a água benta na cabeça dos outros lá? Depende do rito que você faz, cara. Eu nunca passei por aspersão de água, a não ser na iniciação da maçonaria. Mas... Nino... A Salomônica tem bastante, Bru. Lá, inclusive, ensina você fazer a água da arte, as ervas que você pega pra fazer esses raminhos, pra você limpar as coisas. Até na quarta-feira a gente tem a defumação, que parece muito com a defumação da Igreja Católica, que tem um baguete que você vai assim. Então, é isso, né? É tudo... Você pode usar qualquer coisa, eu acho. E aí eu tenho duas perguntas só. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, qual foi o ponto mais alto da Note esse ano pra vocês? E quais experiências mais... primeira experiência que mais marcou? Quando você fala da Note esse ano, você lembra daquela hora? Cara, eu acho que pra mim foi o rito do Rafa, quando o Rafa fez a goetia, porque foi o primeiro. É assim, embora eu confie pra caralho no Rafa, o Rafa é meu braço direito naquele templo, eu tava cagando de medo de dar merda. Porque, tipo, eu nunca tinha, né? Eu nunca tinha guiado a porra de um rito dessa, né? E vocês viram, vocês não viram. Eu, quando vai rolar um rito assim, eu fico de fora. O único rito que eu participei foi o da Aline. Porque a Aline fez toda uma cenicidade lá que me incluía. E aí eu achei sacanagem ficar de fora. Mas eu fico de fora de todos os ritos observando pra ver se não vai dar merda. E o Rafa, ele fez o primeiro, tá ligado? E aí eu fiquei meio cagado, com o cozinho na mão, assim. Falei, caralho, tomara que tá tudo... Ai, meu Deus do céu. Ai, caralho. Depois vai ficando mais fácil. Mas você ficou contente depois? Não, fiquei. Foi um puta rito. Foi um puta rito, fiquei contente pra caralho, o bagulho foi muito bom. E os resultados apareceram depois, né, o que é melhor. Então, e pra mim foi justamente o último do Ricardo, que ele fez lá no Retiro, entendeu? Caralho, olha o que saiu dali, entendeu? Tipo, de um projetinhozinho, olha o que virou. Olha tudo que Ricardo a gente fez. Foi o Rita Coutinho. Isso, olha tudo que a gente fez.
legal porque foi o primeiro, cara, que a gente teve a oportunidade de participar. Então, eu que nunca participei de nenhum rito de magia cerimonial, tá no do Rafa, principalmente por ser Goetia, já foi um mega quebra de paradigma. E isso daí acho que impulsionou a gente a correr atrás do nosso rito, estudar mais, para trazer algo tão interessante quanto. Eu tô na mesma que todo mundo, do Rafa, que foi primeiro, tava muito trevoso, tava muito legal. Bacana. Então, foi uma boa cobaia. Ué, Sabe, a gente que tava de fora, o que a gente percebeu muito, assim, que foi bem legal? Do Rafa pra frente, deu pra perceber que vocês foram melhorando muito, sabe? Porque começou com o do Rafa, aí todo mundo tava assim, não, tipo, o do Rafa foi muito da hora, não sei o quê. E a gente vendo foto do rito de vocês, que tava tudo sempre muito bem montado, assim, muito bem perfeito. E aí depois, eu não sei, acho que veio o do Léo também, que foi muito legal, depois do Juliette, depois o do Ricardo e depois da Aline. E assim, todos eles com uma maestria muito grande, assim, sabe? Com os detalhes muito perfeitos. E era sempre o mesmo comentário entre as pessoas que participavam nos corredores, era tipo, só foi lá e fez melhor. E aí, a próxima pessoa sempre ficava com o cu na mão, porque agora tem que fazer melhor do que o anterior. é mais responsa, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer pra vocês dois aí. Como é que é pra vocês olhar pra isso de fora? Cara, tipo, primeiro que é muito louco porque eu falo, mano, eu quero muito fazer isso um dia, sabe? E aí eu fico meio que naquela ansiedade de meio que tentar entender tudo, né? Pra absorver informação. E fora que eu adoro uma coisa meio mística do negócio, né? Então eu fico, eu queria participar só pra ver o negócio, como que é pegar os negócios. Mas assim, dá muita vontade, tipo, de você continuar, sabe? Aprendendo. Porque você fica vendo, você fala, cara, eu quero chegar no nível deles. E eles acabam se tornando referência. Eu me coloco na posição de irmã mais nova, e eu sou a irmã mais nova mesmo, né? E aí você fica olhando e fala, mano, eu quero muito chegar no nível deles, sabe? Dos meus irmãos mais velhos e fazer isso que eles fazem, porque é muito legal. Eu lembro que, se não me engano, o rito do Rafa foi antes da gente ir para Paranapiacaba, não foi? Foi lá em junho. E eu lembro que tipo, eu cheguei para ir para Paranapiacaba no sábado e ele tinha feito o rito na sexta. E tava todo mundo comentando e eu tava tipo, nossa, cara, os olhinhos de fã, sabe? Tipo, quero muito participar disso, sabe? É muito legal isso. Então estimula a gente a continuar aprendendo, né? De absorver mais conhecimento, de você olhar e falar, cara, eu vou chegar lá, entendeu? Hoje eu tenho menos ansiedade do que eu tinha no começo de chegar lá, porque eu entendi que eu tô engatinhando muito. Tipo, não consigo sentar com vocês e falar sobre magia, tipo, cerimonial, nem nada, porque eu não conheço. Mas, assim, o tanto que eu já aprendi nesse tempo é muito foda. Então, assim, vocês, para mim, aqui, tipo, são pessoas que me inspiram a continuar estudando, a continuar fazendo para chegar lá, sabe? E sim, essa é a nossa criança. E você, Nuts? Tá maravilhosa. Cara, no antrum da minha ansiedade, eu já pensei em 1000 ritos pra fazer quando for minha vez. Não faço ideia qual farei, não sei o que vou fazer. Porque eu acho que é legal sempre trazer coisas que os outros já fizeram, né? Não, é legal você fazer um rito que você nunca fez. Faça uma missa, Nude. Uma missa evangélica. Mas assim, isso é uma coisa que eu volto até, às vezes, no Uno, conversando com o Andy, né? E aí eu e o Andy comentando, que rito você vai fazer quando chegar a sua vez? E tanto ele quanto eu tipo, não temos ideia. Porque a nossa magia hoje, assim, a gente deita na cama, morte e tal. Hoje eu até acabo fazendo um pouco mais de rito, que parece um pouco mais cerimonial por conta de atendimento, mas nada que é comparado a um rito angelical, a um rito de Goetia, sabe? Então, assim, eu realmente não faço ideia, mas é algo que eu fico pensando constantemente, assim, que em algum momento isso vai chegar, eu tenho que pensar nisso, e o que me interessa naquele momento para fazer, sabe? Acho que a primeiro momento eu pensaria em algo tipo do Ricardo, assim, que foi do Caos, que eu acho muito da hora, sabe? Ao mesmo tempo, eu gostaria de ir para uma linha um pouco diferente. Então, de fora, é isso que eu fico pensando. E quando for minha vez, o que eu vou fazer? Como que vai ser, né? O que vai rolar? Fico tendo várias ideias, sabe? Uma vez eu e o Andy, a gente tava comentando de fazer, porque a Goetia, ela parece uma missa católica, né? Falou, e se a gente fizer uma Goetia tipo um evangélico? Só cantando, né? Ora vem, Citri, e faz um louvor.
vai ser explicado pra vocês quando vocês começarem, mas o ideal é que vocês façam ritos consagrados que vocês nunca fizeram. Então não adianta, você já é mago do caos, não adianta fazer magia do caos. Você tem que fazer outra coisa. Eu penso bem, foi isso que eu comentei, né? Falei, ó, o primeiro momento do Ricardo me chamou muita atenção, mas eu acho que eu não ia aprender muita coisa fazendo, tipo, aquele, Você sabe? vai ter que pegar uns ritos mais cabeção, assim. Sei lá, tipo, ir pra um Tipo rito de Enochiano, magia um planetária. Ou rito de magia planetária lá da Aurum Solis. Alguma coisa assim. Mas enfim. Agora uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Desculpa, Bruna, mas uma pergunta importante que tem no meu coração. Vocês sabem que a NOT, por enquanto, é o último passo do plano de carreira que eu tenho pra vocês. Por enquanto, é o último passo. Eu quero saber de vocês se vocês sentem que a galera da NOT tá ficando de nariz empinado pra vocês. De forma alguma. Mas Porque, não mesmo, assim. Eu sou Não. foda. Não, porque... Eu não sei, tipo, foi o que eu falei. Como eu me espelho neles e são os meus irmãos mais velhos, então são super acessíveis. Se eu precisar perguntar qualquer coisa pro Juju, ele vai me responder, mano, ele tem maior paciência, sabe? Ele senta, ele me explica. A Aline também, a gente troca várias ideias, sabe? Eu falo, Li, mas e aquilo? Também me explica, o Nute, o Rafa. Eu nem preciso falar do Rafa, né? Porque eu tanto casucri na cabeça desse menino, qualquer hora ele vai me pôr pra fora, vai pra lá. Mas não tem isso, não. Pelo menos eu não sinto, e não comigo, né? Excelente. Excelente. Comigo E você, também, Nuno? Não, é muito pelo contrário, eu acho que a gente tem uma troca de ideia muito legal. Eu conversei já com a Juliette por horas sobre Cabala, que é um bagulho que, assim, pra mim é quase grego, sabe? Além de eu achar meio chato, tem mais esse ponto, mas é algo que eu acho que é interessante, é assim, no sentido importante, sabe? De ter esse ciclo. Então ele me explicou muito bem as coisas assim, sem nenhuma altivez, sem nada. E o contrário também, às vezes eu sei alguma coisa, né, que eles estão na dúvida, eles perguntam também, e tá tudo certo, no sentido que ninguém é melhor que ninguém, não. Nunca senti isso, de ninguém. Excelente. Esse é o nosso templo. Não, e rola um negócio assim, porque tem gente que vê de fora e acha que, por exemplo, você, Nina, é super inacessível. Eu sou. Que, tipo, nossa, não é inacessível. Se fosse, não te enchia também de saco com tanta pergunta, com tanta coisa. Ó, eu vou contar pra vocês, eu sou inacessível sim, tá? Eu tenho uma bateria social super baixa, eu chego no templo, eu fico lá, tipo, umas 2 horinhas com o pessoal, quando eu vejo que o templo começa a encher, eu vazo pras salinhas internas do templo lá e fico lá deitado sem atender ninguém. O máximo que eu faço é, depois que o trabalho termina, eu dispenso todo mundo, eu fico sentado ali na frente do altar pra galera chegar, tirar alguma dúvida, falar alguma coisa. Mas sim, eu sou inacessível. Eu não sou tão inacessível quanto o Papa, mas eu sou inacessível, sim. Eu sei. Mas são coisinhas da cabeça. São coisinhas da minha cabeça. Isso é coisinha minha, é defeito. Então, mas você não nega nenhum tipo de explicação, nenhum tipo de ajuda ali que você possa dar para a pessoa, assim como o Rafa também não nega, a Aline não nega, o Juju não nega, o pessoal, o Nute não nega. Não, é sobre isso. Você não gostar de falar com as pessoas, tudo bem, aí dane-se. É sobre isso. Mas também não dá pra ser de outra forma, né, Bruna? A gente tá num colegiado mágico que eu falo o tempo. Todo mundo lá fala o tempo todo nas palestras. Estamos num colegiado mágico, que a gente entende que o conhecimento muda a vida, é o conhecimento que nos une, que cará. E aí chega na hora que vocês me fazem uma pergunta, o máximo que eu falo é não sei. Quando eu não sei, eu falo que eu não sei. É isso, tipo. Todo mundo já ouviu lá milhões de vezes. Ninguém quer ninguém submisso a ninguém. A ideia é fazer todo mundo voar junto, cara. Então não tem por que você ficar escondendo coisa. Não é para assim, nossa, deu merdinha, eu já sei para que eu corro. Eu falo assim, não, velho, deu merdinha, pergunta como você resolve a merda pra você conseguir resolver sozinho. Acabou. É isso. É sobre isso. Tem umas perguntinhas aqui no chat. Tem 2, na verdade. A primeira Peraí, vocês fazendo umas coisas mó legal, falando de um sítio muito louco, e a minha maior vitória nos últimos 4 meses foi eu consegui criar uma história muito louca para um arquétipo que eu criei. Tipo, muito primeira série, né? Aliás, eu li a história, viu que você tinha falado pra eu ler, né? Ela não tava no Instagram. Uhum. Eu li a história, mas depois a gente fala. Tá tudo certo, a história é sua, cara. Eu não tenho o que opinar sobre isso. Tá tudo bem. Aí, Nino, eu já falei. Me fala. Aí, ó, o Wesley mandou, já queremos Note em BH. E aí, provavelmente, ele mandou um monte de emoji que veio tudo quebrado aqui. E a segunda é... Bora fazer um workshop de Goethe aqui em BH, traz o Rafa. Alguém quer falar algo sobre Note em BH e workshop de Goethe em BH em breve? Podemos ver isso daí. É dispensar. Pode se pensar. Vai entrar para discussão. O Note, ele tá programado para ir para BH, Wesley. Que a grande questão...
O que está acontecendo em BH, Wesley? Você é do desenvolvimento, né? A gente ainda tem pouca gente em BH. Então a gente precisa dar um quórum mais firme, né? A gente precisa ter um núcleo de pessoas um pouco maior lá para a gente conseguir suportar, dar suporte ao templo, sabe? Então, por exemplo, para a gente ter um NOT, a gente precisa ter, sei lá, 10 iniciados. A gente está com 5 iniciados. Então a gente precisa que, por exemplo, a turma sua lá de desenvolvimento termine, que adentre o processo, faça os estágios e piriri, aí a gente consegue abrir um NOT. O NOT é a consequência natural do estudo de vocês, então sim, vai ter NOT em BH, a gente só precisa de pessoas. O templo é novo, né, cara? Tá começando. E o que mais que era? Era isso, falando... e do workshop, não, do workshop de Goetia, em BH, traz o Rafa. O workshop de Goetia, Wesley, o que você tem que fazer é no próximo domingo, você me enche o saco. Aí você fala, porra, Nino, traz a porra do Rafa. Aí a gente organiza lá com a Sofia um evento e leva o Rafa. O Rafa é mó arroz de festa, cara. Se o Rafa você chacoalhar o doce de leite, assim ele vai. Então, esse é justamente o problema. Pela festa eu quero muito ir, mas pela Goethe, ainda bem que isso vai ser cortado. Depois, assim, é meio perigoso. Mas, tá bom, vambora. Mas é isso. Foi, Nuts! Foi, da minha parte acabaram as perguntas. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Falar algo mais? Uma mensagem sobre o NOT ou do NOT desse ano? Não sei. Eu tenho uma mensagenzinha assim. Posso falar? Alguém gritou na minha orelha. Alguém falou? Eu ouvi sons aqui, eu tô ouvindo espíritos. São os demons falando comigo aqui, meu Deus, agora ficou com medo. Enfim, Foi a minha Goetia que eu fiz aqui que bateu a porta e o dano. eu tenho um recado assim, gente. A gente fica falando. Isso é um recado do coração, tá ligado? Não é um negócio pra falar que a gente é melhor ou pior do que ninguém. Não é um negócio pra falar que a gente é isso ou aquilo, tá? É um negócio do coração. Mas assim, a gente tá vivendo num tempo social, político, enfim, aonde a educação no sentido de aprendizado do mundo, tá sendo cada vez mais defasada, tá sendo cada vez mais deixado de lado. E isso não é muito legal. O que eu quero dizer com isso? Vocês precisam de tempo para vocês aprenderem, absorverem e conseguirem dar um próximo passo. Eu sei que a maioria de vocês, a maioria de nós brasileiros, não gostamos de ver a coisa assim. A gente quer pegar a informação mais mastigada possível, entender o bagulho e falar que a gente sabe fazer. Mas infelizmente não é assim que funciona. A gente tem um processo de aprendizado no templo que é longo. Esse processo todo de NOT, tarará, deve somar uns 2 anos aí de percurso, se você for aplicado. Mas é porque, como eu falei no começo, vocês precisam primeiro aprender a engatinhar, aí você aprende a dar os primeiros passos, depois você aprende a correr, pra aí você treinar pra uma maratona e depois treinar pra um triatlon. Saca? Não adianta você, tipo, mal consegue andar direito e fazer o triatlon. Não adianta. Então, independentemente se for no nosso templo ou em outro lugar, aprendam, absorvam informação, perguntem, tirem dúvidas, aproveite o tempo. Tem um negócio que eu falo no nosso templo que o pessoal às vezes dá uma desencanada, que é aproveita o tempo de estágio. Esse tempo de estágio vocês nunca mais vão ter. Por quê? Porque é um tempo que eles estão lá para ouvir os magistas mais velhos falando, dando atendimento, para ouvir a galera fazendo rito, para tirar as dúvidas, para falar, ô Maricota, me dá uma puxada aqui num arquétipo mais selvagem pra eu sentir como é que é. Ô Dedes, como é que é esse negócio aí de manipulação energética? Esse tempo do estágio é muito rico. Todo mundo quer só fazer o atendimento e aprender. Mas se você não faz esse negócio direito, na hora que você chegar lá, você tá capengando. E se você capengar no atendimento, ficar, no caso do templo, né, ficar faltando e tal, na hora que você chegar no NOT, você não vai entender nada do que a gente tá falando. Aproveitem a jornada. Foquem no resultado. Mas aproveitem a jornada. Ser mago tem a ver com a jornada, tem a ver com o caminho. Eu aprendi isso com a moto, depois de muitos anos. Eu aprendi isso com a moto. Não importa para onde você está indo, importa que você está indo. Aproveita a jornada. Porque depois que você chega, fica chato. Isso é a mais pura verdade. Não é que fica chato, fica monótono. Você tá, cheguei. E agora? Para onde eu vou? Para onde eu vou agora? E lá vai você para outra jornada. É isso, pessoal. Então acho que a gente está encerrando já, né? Então fica aqui o nosso convite para você vir conhecer o nosso templo São Paulo e o nosso templo BH. Onde que fica o nosso templo São Paulo, Bruno? Nosso templo São Paulo fica aqui na rua Andaraí, 463, Sala 1, Vila Maria Baixa. E o nosso templo em BH fica lá no Glória. E é só o que eu sei, porque eu não sei a numeração lá. Rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 261, Glória, em Belo Horizonte. Os atendimentos em São Paulo são às quartas-feiras. Chegue às 19 horas para você garantir que você vai ter ficha, né? Porque anda acabando.
Então, assim, chega às 19 horas que dá bom. Em BH são aos domingos. São aos domingos a partir das 18 horas. Os domingos a partir das. Aos domingos a partir das 18 horas. Não esquece de deixar o seu joinha aqui. Compartilhe esse podcast para todo mundo conhecer todas as coisas que a gente faz lá. Não esquece que o desenvolvimento, Turma Nova de Desenvolvimento, tá abrindo dia 19, tá? Então, se vocês quiserem, nosso Templo SP lá no IG para vocês saberem matrícula, essas coisas todas. Fechou? Aí sim. Lá tem Os atendimentos são gratuitos. É isso. Então, meu nome é Mago Régulo e meu Instagram é @mago. Meu nome é Nino Denani, eu sou magro metista há mais de 10 anos e meu Instagram é Nino Denani. E eu sou a Bruna, sou aprendiz de maga uniconiana e eu tenho os dois Instagrams, o do escritório, que é o Brisquilhar Advocacia, e o meu pessoal, que eu tô falando sobre como eu estou caminhando nessa coisa chamada Jornada do Mago, e é bem legal, é dolorido, mas vamos lá, Bruno Brisquilhari. E boa noite, eu sou o Rafa e meu Instagram é esse que tá aqui embaixo, porque o Nut falou para eu colocar, porque nem eu sabia de cabeça qual que era o arroba. É Rafael com PH Muniz 7, porque a gente vai estar no Spotify não tem imagem, tá? Então é Rafael com PH Muniz 7 e ele é o garoto colírio do nosso templo. É isso aí. E eu sou a Aline, meu Instagram é Lycanox, LYCANNOX. Beleza, eu sou Juliette e meu Instagram é _magista. São dois Os, _magista. E um dos Instagrams que é um dos mais importantes em todos os episódios é o do nosso querido editor do podcast, que é o @WiltonCake, né? Ele que edita o nosso podcast, que sempre faz isso com maestria, muito rápido e garante que o nosso episódio esteja no ar sempre. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês e que Sofia nos guie. Que Sofia nos guie. Bye!